Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência, sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje vamos falar sobre infecções sexualmente transmissíveis. E para tratar desse assunto, estamos recebendo em formato virtual a doutora Keila Freitas, que é infectologista da Clínica Regenerate e também atua no Hospital Sírio-Libanês e no Einstein. Doutora, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Obrigada a vocês pelo convite. É um tema extremamente importante, muitas vezes até por tabu, muito pouco falado. Exatamente. Eu li aqui agora, para a gente começar, né, o termo infecções sexualmente transmissíveis. Antigamente a gente ouvia falar em doenças sexualmente transmissíveis. As siglas eram diferentes. Hoje é IST e antigamente era DST. Por que mudou isso, doutora? Qual na prática é a diferença? Na prática, a diferença é o seguinte: quando a gente fala em doenças sexualmente transmissíveis, a gente já pressupõe que a pessoa está doente, ou seja, que tem sintomas. E um ponto bastante importante das infecções sexualmente transmissíveis é que a pessoa, o indivíduo, pode levar anos estando infectado, ou seja, sendo portador daquele micro-organismo, sem ter nenhum sintoma, e mesmo assim é capaz de transmitir a outras pessoas, caso tenha relação sexual especialmente desprotegido. Então, essa mudança da nomenclatura vem para pontuar, frisar a questão de que a pessoa não necessita ter sintomas de doença para estar infectado. Muito bem. Didática, a doutora, que já vi que explica bem. Agora, doutora, nós temos aqui, segundo a informação que eu tenho na mão aqui, mais de 30 vírus e bactérias que podem ser transmitidos e causar aí uma infecção e, posteriormente, uma doença, então, sexualmente transmissível. Quais são os Uhum. principais? Existe também todo esse número mesmo? São mais de 30? Sim, e aí tem duas coisas importantes. Tem aquele grupo de infecções que não necessariamente precisam da relação sexual para serem transmitidas, como, por exemplo, infecções herpéticas, pelo herpes simples. Não precisa ter uma relação sexual, pode ir por um contato indireto, como, por exemplo, compartilhar um copo ou um garfo, um utensílio de cozinha, com uma pessoa que esteja com infecção ativa, pode ser uma via de transmissão, de infecção, mesmo sem ter um contato íntimo com aquela pessoa. Agora, tem aquelas infecções que é majoritariamente, apesar de não apenas, pela via sexual que elas são transmitidas, como, por exemplo, o próprio vírus HIV. Todas elas também poderão ser passadas de mãe para filho, que é o que a gente chama de transmissão vertical, caso a gestante esteja infectada durante o momento da gestação, e, obviamente, também por transfusão de sangue, pois esses micro-organismos que estão presentes nos fluidos sexuais também estão presentes no sangue. Por isso que pode ser transmitido tanto por um acidente pérfuro-cortante, por exemplo, quanto por transfusão de sangue de mãe para filho, algum procedimento médico, cirúrgico, que você tenha contato de alguma forma com o sangue, ou fluidos corporais contaminantes de outra pessoa, e a principal forma é pela via sexual. E daí a gente vê também aqueles micro-organismos virais ou bacterianos, principalmente. Entre os virais, o mais comum, o mais difundido, que a gente sempre pensa, e é o que está sempre, a gente sempre tem que descartar quando tem alguma exposição de risco, é o HIV, obviamente. A gente acaba esquecendo do HTLV, que muita gente não conhece, que é o primo do HIV, que pode ser transmitido pela mesma forma, mas que vai desenvolver quadro clínico e complicações totalmente diferentes. E uma
gama grande de bactérias. Essa sim tem cura, e aí vai a principal delas, a sífilis, mas aí tem uma série de outras, como micoplasma, tricomonas, gonorreia, clamídia, entre outras. E entre as virais também, eu me esqueci de falar, que são também importantes, as hepatites virais, especialmente a B e a C. Lembrando que a B tem vacina e a C não tem vacina. Então, não tem uma prevenção mais específica, além das prevenções como o preservativo, que essas sim são formas de prevenção geral, né, que serve para todas as ISTs. Quando a gente fala em doença sexualmente transmissível antigamente, hoje em infecções sexualmente transmissíveis, acho que a primeira que vem à mente é o HIV. Até Com por certeza. conta de tudo que a gente viveu, né? Isso começou na década de 80, e até tem um dado aqui que entre a década de 80 e 2008 foram mais de 500 mil de casos registrados. Depois foi se mantendo aí em 40 mil por ano o aumento da doença no Brasil. E um número que eu até discuti fora antes da gravação aqui com a doutora, é que nos últimos 2 anos, em 2020 e 2021, houve uma queda provavelmente associada à pandemia. Em 2021 foram novos casos, 13.501. Como é que a senhora avalia isso? Realmente tem a ver com a pandemia, doutora? Tem a ver com a pandemia, com duas coisas. Tanto com relação à exposição, que durante aquele período mais duro, né, que da pandemia, que ainda não tinha vacina, da política do fica em casa, realmente muitas pessoas acabaram realmente se isolando e com isso diminuindo a exposição, inevitavelmente, mas também tem a questão de que com a pandemia as pessoas foram menos ao médico e fizeram menos exames. A gente não pode esquecer que as infecções sexualmente transmissíveis, a pessoa não necessariamente acaba de se infectar e já ter sintoma. Então, quando a gente fala da quantidade de diagnósticos por ano, nós estamos falando não apenas de pessoas que acabaram de se infectar naquele ano, como pessoas que se infectaram bem antes disso, mas que realizaram seus exames naquele momento e por isso tiveram o diagnóstico. Perfeito. A relação de transmissão com sintomas tem a ver, ou seja, a pessoa que acaba contraindo um vírus, ela demora, como a senhora falou, para ter o sintoma. Ela já passa a transmitir no primeiro momento, e isso é igual para todas as infecções? Sim, todas as infecções transmissíveis, elas são transmissíveis mesmo com o portador dela estando assintomático. O tempo que vai levar entre o primeiro contato e a capacidade de transmissão vai depender tanto de pessoa para pessoa quanto de micro-organismo para micro-organismo. Mas e a pessoa que está com sintomas, geralmente ela tende a ter um maior poder de transmissão, mas mesmo sem sintoma algum, ela pode sim transmitir caso entre em contato com uma pessoa suscetível. Bom, já que a gente está falando de sintoma e de transmissão, eu acho que a gente pode entrar aqui na questão da detecção. Como é que a pessoa pode saber? Porque, como a senhora falou, tem algumas infecções que elas demoram algum tempo para dar sinal. O que as pessoas têm que saber? Como detectar isso mesmo sem ter sintoma? Isso é possível, doutor? Isso é possível e é uma pergunta bastante importante. Eu recebo vários pacientes que têm o seguinte raciocínio: não estou sentindo nada, logo não tenho nada, e também aquele raciocínio: eu fiz um check-up e estava tudo normal, logo não tenho nada. E as duas afirmações são uma ilusão, porque para se ter o diagnóstico, é necessário fazer o exame específico para aquele microorganismo. E daí vale dizer que mesmo a pessoa estando assintomática, se ela fizer um exame específico para aquele microorganismo, ela vai ter o diagnóstico confirmado. Não é necessário ter sintomas para poder fazer o diagnóstico.
Alguns micro-organismos, especialmente os que comumente causam sintomas urinários ou mesmo de dor pélvica, que é a parte de baixo do abdômen, como o micoplasma, ureaplasma, clamídia, gonorreia. Em geral, se a pessoa tem sintoma, a sensibilidade do exame é maior. Mas, mesmo com a pessoa assintomática, o exame pode sim dar alterado, mas tem que ser um exame específico. Para outros micro-organismos que nós temos exames sorológicos, como as hepatites virais, HIV, HTLV, a própria sífilis, nós conseguimos detectar os 100% dos casos das pessoas infectadas após o período da janela imunológica, que é aquele período que leva entre a pessoa ter o primeiro contato com o micro-organismo e o exame conseguir detectar. Isso vai variar de método para método e de micro-organismo para micro-organismo, mas eu vou conseguir detectar 100% das pessoas após este período, das pessoas infectadas. Para quadros como gonorreia, clamídia, que eu vou necessitar fazer exames de cultura ou mesmo testes moleculares, que são exames nos quais eu detecto o material genético do micro-organismo, eu não necessariamente vou conseguir identificar os 100% dos quadros. Ou seja, se o teste vem positivo, eu consigo confirmar que a pessoa está com aquela infecção. Mas se o teste vem negativo, eu não consigo excluir aquele diagnóstico. Mas os métodos sorológicos, sim, eu consigo confirmar ou excluir se eu já passei o tempo da janela imunológica com relação à exposição de risco. Mas, de novo, mesmo com exames de rotina, hemograma, colesterol, aqueles exames que a gente faz o check-up normais, eu ainda posso ter um quadro infeccioso por uma infecção sexualmente transmissível, inclusive infecção pelo vírus HIV. Eu posso ter um hemograma completamente normal e a pessoa está em fase AIDS. Então, eu não posso me limitar eu não posso excluir a probabilidade diagnóstica por exames gerais normais. Eu preciso, sempre que eu vou fazer um check-up, aproveitar e fazer o rastreio das infecções sexualmente transmissíveis juntas. E é claro que é importante a gente frisar aqui, a pessoa pode estar assistindo ou escutando a gente e falar, nossa, mas então eu tenho que sair amanhã e correr para um consultório, fazer um exame, porque eu estou preocupado agora com a entrevista. Mas é óbvio, né, que se só se contamina quem se expõe. Então, quem são as pessoas que, em tese, deveriam se preocupar com isso, doutora? Bom, na verdade, o primeiro risco o principal risco é ter exposição sexual, mas a gente tem que lembrar que existe estilo de vida de risco, não existe grupo de risco. E mesmo aquelas pessoas que não têm estilo de vida de risco ainda podem se infectar. É questão de probabilidade. Uma pessoa que possui, naquela fase da vida, um estilo de vida de risco, ou seja, uma exposição maior a parceiros sexuais diferentes, e sem o uso de preservativo nessas relações, vai ter uma probabilidade maior de se infectar. Então, essa pessoa deveria, a depender do nível de exposição, fazer os exames a cada 6 ou a cada 3 meses, os exames de rastreio das infecções sexualmente transmissíveis. Agora, pessoas que não têm um estilo de vida de risco, ou seja, uma pessoa que tem um parceiro fixo, por exemplo, uma mulher casada, idosa e tudo mais, ela não tem estilo de vida de risco, mas ainda assim pode estar infectada. Então, o ideal é qualquer pessoa, pelo sim ou pelo não, porque o que a gente tem que pensar? Que o problema das infecções sexualmente transmissíveis não é a infecção em si, é não fazer o tratamento. E a gente só faz o tratamento se a gente tem o diagnóstico. Então, se eu falo pelo sim, pelo não, o ideal vai fazer o seu exame de check-up, por mais que você não considere que tem estilo de vida de risco,
faça os exames de rastreio para as infecções sexualmente transmissíveis. Eu já vi casos de idosos, por exemplo, abaixo de qualquer suspeita, com quadro crônico de diarreia, por exemplo, um quadro arrastado de diarreia, e, na verdade, a pessoa já estava em fase AIDS, uma fase já bem avançada da infecção pelo HIV. E ele passou por vários médicos e nenhum pediu, porque olhava idoso com um casamento estável de muitos anos e não imaginava. A gente vê, às vezes, diagnóstico diferencial de quadro de demência. O idoso com quadro clássico de demência, e na hora que a gente vai fazer o exame do líquor, ele vai investigar a fundo, na verdade, ele tem uma sífilis no sistema nervoso central, que provavelmente se infectou lá na juventude. Então, o ideal realmente é fazer estes exames junto com os exames de check-up, pelo menos. Muito bem. Depois de detectado, né, se por acaso o paciente é detectado com alguma doença, como é que é o tratamento? Ainda só HIV que tem o tratamento, mas não tem cura, ou existem outras doenças também incuráveis nessa gama que a gente falou aqui? O principal realmente é o HIV, que tem controle e devemos dizer que é um controle muito bom. A pessoa que vive com o vírus HIV hoje, ela tem uma qualidade de vida exatamente igual a de uma pessoa que não tem o vírus. Então, nada vai mudar na vida dela, além de ter que tomar a medicação e os exames periódicos, né, que tem que fazer o acompanhamento médico, mas não tem nenhuma dificuldade no seu dia a dia e não tem que abrir mão de nenhum projeto pessoal por causa do diagnóstico. Além do HIV, vale a pena a gente mencionar o HTLV, porque que eu comentei mais cedo que era um tipo de primo do HIV, porque é transmitido da mesma forma, do ponto de vista genético, eles são parecidos, por isso que o nome também é parecido, mas é um vírus que é muito. A prevalência dele é bem menor que a do HIV, e ele não vai causar a diminuição da quebra do sistema imunológico como o HIV faz. A grande maioria das pessoas que se infectam pelo HTLV vão ter o vírus dormindo toda a sua vida e não vai causar nenhum problema. Mas para aquelas pessoas que são infectadas pelo vírus HTLV e o vírus acorda, ele desperta, e ele vai causar algum tipo de problema, ele pode causar dois grandes tipos de problema. Ou vai causar doenças neurológicas degenerativas, ou vai causar doenças oncohematológicas. O problema é que o HTLV, ao contrário do HIV, não tem um tratamento tão bem estabelecido. Então, na maioria das vezes, o acompanhamento ele se limita a vigiar essas prováveis complicações e tratar essas complicações. Existem alguns antivirais que nós utilizamos para o tratamento do HIV, que a gente acaba utilizando também para o tratamento do HTLV, mas não são tratamentos tão eficazes e não são indicados para todos os pacientes. Portanto, infelizmente, é uma infecção pouco prevalente e que causa poucos problemas para aqueles que as têm. Apenas uma pequena parte que é infectada e que ainda assim tem problema. Mas quando tem, são quadros bastante complexos, pois existe uma grande limitação em termos de tratamento específico do vírus. A gente acaba tratando as complicações e tratamos pouco o vírus em si. Além disso, nós temos outras infecções, não apenas as sexualmente transmissíveis, mas que também pode ser transmitido pela via sexual, como o próprio HPV ou o próprio herpes simples, que não tem uma cura, mas que geralmente também não é um problema. A menor parte das pessoas que são portadoras do herpes simples, é que começam a ter quadros de herpes simples de repetição. Mas acaba não tendo o maior problema da saúde da pessoa, uma deteriorização da saúde da pessoa. Mas o tratamento é da crise e não é do vírus em si. Para outros vírus, como hepatite C, que nós não temos a vacina, mas nós temos cura.
Para a hepatite B, nós temos tratamento, mas a cura já é mais complexa, não é sempre que a gente consegue a cura na hepatite B, mas nós temos uma vacina extremamente eficaz, então todos devemos estar bem vacinados contra a hepatite B, como essa forma de proteção. E para as outras infecções bacterianas de transmissão sexual, essa sim nós temos cura para todas. No entanto, nós, uma vez infectados, nós não criamos anticorpos protetores. Então, quantas vezes nós nos curarmos e depois tivermos nova exposição, nós podemos nos reinfectar novamente. Muito bem, completa a resposta. Agora, doutora, para a gente finalizar, falamos das doenças, da prevenção, do tratamento, mas existe algo que ainda acho que é fundamental no dia a dia, no dia das pessoas, né? Principalmente aqueles que, como a senhora falou, tomam um comportamento de risco, que é a prevenção. Como prevenir esse tipo de situação? A prevenção universal ainda é o uso do preservativo durante todo o ato sexual e inclusive o sexo oral, que a maioria das pessoas acaba esquecendo disso. Para algumas infecções, como o HIV, a realização do sexo oral é uma exposição de baixo risco, mas ainda assim existe. E para outras infecções, como a própria sífilis, mesmo o sexo oral tem um peso bem maior que do HIV, por exemplo. Então, tem vários pacientes que se infectam pela sífilis e, no entanto, utilizavam preservativo durante a penetração. O problema foi durante o ato do sexo oral, realmente. Especificamente para o HIV, nós temos duas outras formas de prevenção que vale a pena mencionar. Nós temos a profilaxia pós-exposição, que é o uso de antirretrovirais que devem ser iniciados imediatamente após a exposição de risco, ou no máximo 72 horas após essa exposição, e aí consiste em tomar um esquema de antirretroviral que pode ser usado para tratamento também, e que vai ser tomado por 28 dias. E aí, mesmo sem ter nenhuma exposição, isso é bom, por exemplo, estou usando preservativo e durante o ato o preservativo estoura. Aí é uma exposição de risco real e está mais do que indicado a profilaxia pós-exposição. E nós temos também o PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, também específica para o HIV, e idealmente ela deve ser usada de forma a se somar ao preservativo para aumentar a proteção, mas ele tem uma proteção apenas contra o HIV, e contra o HIV sensível àquele esquema, que é o uso de um antirretroviral. Esse sim, ele pode ser usado para um esquema de tratamento, ele pode fazer parte do esquema de tratamento, mas eu não consigo só com ele, tratar uma pessoa que já tenha o vírus. Mas quem ainda não tem e começa a tomar essa medicação antes da exposição sexual, e aí é o uso diário dessa medicação para uma pessoa que ainda vai se expor. E o prazo, o tempo antes da exposição que eu preciso tomar, vai depender do tipo de relação e se é homem ou se é mulher. Isso vai variar de 7 dias antes até quase um mês antes da exposição. Mas a partir do momento que eu estou em uso contínuo dessa medicação, e caso eu tenha um problema, por exemplo, de estourar o preservativo, eu não terei a necessidade de fazer uma profilaxia pós-exposição, porque eu já estou fazendo uso do PrEP. E também acaba sendo um mecanismo a mais de proteção para profissionais do sexo, por exemplo, que eventualmente o parceiro não quer usar o preservativo, e aí ela não vai estar se protegendo de nenhuma outra IST, mas pelo menos contra o HIV, ela vai estar se protegendo através do PrEP e o parceiro nem precisa estar sabendo. Tá certo. Conversamos com a doutora Keila Freitas, que é infectologista da Clínica Regenerate, também do Hospital Sírio-Libanês, lá de São Paulo.
Doutora, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui. Foi muito esclarecedora a sua entrevista em dividir aqui com a gente a sua experiência nesse assunto. Muito obrigada a vocês pelo convite, parabéns pela iniciativa de tocar nesse tema tão importante e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, doutora Keila, e você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.